Leve feito vento vem, já quase de manhã. Quase não acreditei nesse sonho. Pude até sentir você chegando pelo ar e entrando em mim devagar. Deusa da beleza e cor feita pro amor. Hoje eu acordei com essa música na cabeça e me veio muito forte de falar de um tema que eu tenho fugido de falar, para até respeitar um pouco mais a minha privacidade, mas para falar de conexões divinas, né? E inclusive o assunto chama gêmea, que é a mesma alma gêmea, mas que foi confundido ao longo do tempo, alma gêmea e chama gêmea, almas afins e almas gêmeas, porque não era nem para ter o termo chama gêmea, era para ter o termo apenas alma gêmea, porque se é gêmeo, é uma coisa só dividido em dois corpos, né? Então se enquadra mais nessa característica a alma gêmea. E as conexões que são muito... Como é que é? Aquelas que são avassaladoras e que parece que você conhece a pessoa de muito tempo e que vocês se combinam em tudo, são aquelas que são monádicas, mas são das mesmas polaridades, né? Yin, magnetismo com magnetismo, e Yang, eletricidade com eletricidade. E esse é um tipo de casal que, por mais que seja maravilhoso a princípio, nos primeiros anos, eles acabam entrando numa estagnação, porque se a polaridade não é oposta, acaba sempre por se tornar uma zona de conforto. E ninguém, na verdade a própria existência, nunca fica parada no mesmo lugar, sempre está em completa expansão. Então eu resolvi hoje gravar esse vídeo para falar sobre as conexões divinas, né? Já faz uns 5 anos que eu soube desse propósito, né, planetário, e que eu fui me aprofundando, claro, muitas noites escuras, tive que vir parar sozinha, morar sozinha, que era um dos maiores medos vencidos, né, que era não ter nada e nem ninguém perto para me distrair, né, vamos falar assim, porque a gente costuma se distrair encontrando os amigos, costuma se distrair estando com pessoas, e fugindo de se encontrar consigo mesmo. Eu gosto muito da frase que eu usei lá atrás, numa live de 2 queridos que também estão na conexão de chama, que é a Júlia e o Murilo, que eu usei a frase atravessando o deserto ao encontro de si mesmo. E é sobre isso. Vamos deixar aqui bem claro que o termo, seja lá chama gêmea ou alma gêmea, todos nós temos, independente de estarmos ou não numa encarnação de chama, né? Aqueles que vieram com a encarnação de chama, eles vieram literalmente para ancorar a energia crística, mas para ancorar a energia crística eles precisam passar por muita dor e sofrimento. Nem precisaria se tivesse conhecimento, mas como é algo que é muito novo para nós, não tem referência. Realmente, desde 2020, esses encontros explodiram e não teve como não passar por essa dor e esse sofrimento, porque não tinha referências, né? É sim um contrato de ascensão, mas que tem muitos assuntos aí que nos ajudam, né? O livro de ouro de Saint Germain, Cartas de Cristo, Caibalion e muitos outros, mas... falando especificamente das conexões divinas, o que é a eletricidade, o magnetismo, como é que a gente equilibra essa parte yin e yang. E isso foi os assuntos mais difíceis que teve para a gente entender. Eu achei um livro de Saint Germain muito antigo, que só está no espanhol, e que eu ainda estou traduzindo, né, tentando traduzir para o entendimento, que fala Alma Gemelas, né, em que ele fala do assunto com muita propriedade, do que é essa energia e como a gente tem que qualificar o nosso campo para conseguir estar junto de uma conexão que é um outro você.
né? É uma das coisas que a gente passa nesse deserto, que não é diferente do deserto que Jesus passou, que é o encontro com as sombras, os nossos outros fractais. Vamos entender que a conexão de chama, ela vem para um serviço coletivo. E para um serviço coletivo a gente tem que se deparar com todas as dores do mundo, com todas as dores das pessoas. Então a gente trabalha muito essa questão do corpo emocional, que é o cardíaco, né? E claro, a gente vai tratar dos nossos traumas que estão... Engraçado que ao longo do meu caminho eu fiquei sabendo, né, assim, pela minha própria experiência, que desde o princípio, desde o meu nascimento, a família que eu nasci, tudo foi uma preparação para esse momento, né? Da gente lidar com pessoas que são agressivas e que vivem um pouco mais para si, porque quando a gente estuda consciência una, a gente entende que existem dois campos, aquele que vive para o outro e aquele que vive para si, né? E aquele que vive para si tem um parâmetro que a gente diz ser egoísta, só pensa em si mesmo, e eu não estou falando aqui de mal, né? Porque até o conceito de mal a gente vai ter que ressignificar o que é mal no mundo, né? Uma das coisas que eu gostaria muito de compartilhar, principalmente para o público feminino, que é a maioria que passa por esse processo de desconstrução e de dor, e inclusive do corpo físico, né? Os nossos ossos dói, nosso corpo dói, a gente passa por um processo de transformação muito grande. E o que eu queria compartilhar era que essa questão do maternal em nós é uma das maiores chaves que a gente tem para atravessar as sombras, esse lado sombra, né? Que eu vejo muitos das pessoas que estão em conexão e fazendo vídeo, que a gente coloca muito esse termo de fora de nós. Eu estou recebendo ataque, eu estou recebendo isso, eu estou recebendo... Eu poderia enumerar experiências que eu poderia dizer isso, né? Eu até brinco muito nas lives do Café com Alien, que eu já tomei muito café com o diabo, né? Porque é realmente um encontro com seres que também têm... Nós temos fractais em sombras, né? Porque facilita muito esse lado maternal. É muito importante entender que a gente vai ancorar a grande mãe, o grande feminino. Quando a gente chama de feminino sagrado, só existe um feminino dentro da totalidade, a perfeição do feminino. E o feminino, ele está alinhado à nutrição, ao acolhimento, à maternidade, ele está alinhado a muitas outras coisas, né? Ao aconchego, né? Só que a gente confunde isso também com permissividade, e não é assim que funciona. A gente também tem aquela parte mais dura em que a gente fala a verdade, em que a gente fala o que precisa ser dito, porque a gente vai ativando mediunidade, onde a gente olha, a gente consegue perceber ali a ilusão por trás do comportamento, a gente consegue perceber a intenção por trás do comportamento. Só que a gente já não julga mais por entender esse lado, né? Então, assim, a gente vai, ao longo do caminho, entendendo que para colapsar esses seres é escutar o que é aquilo que está nos incomodando, escutar mais, né? O que está alinhado comigo que está ali, porque é muito importante entender que o espelhamento começa com a chama, mas na verdade ela é uma preparação para o mundo. A realidade ela é espelhada, não é só o gêmeo que é um espelho. Então é uma preparação para que a gente entenda, né? Eu fiquei muito tempo esperando que alguém dissesse isso, né? Assim, eu vim ter esse conhecimento estudando consciência unificada, estudando o Bashar, por exemplo, que é um dos meus maiores mestres, né? Que me ensinou muito, porque ele é um ser na quinta dimensão canalizado pelo Daryanka, né, onde ele traz muito esse conceito da realidade espelhada. Então é muito importante a gente entender que toda a nossa realidade começa dentro. Então é um treino muito grande. A gente vai aprender a manipular a energia. Aprender não, corrigindo. A gente vai lembrar, porque a gente já faz isso o tempo todo, só que a gente manifesta o que não quer, né? Pela inconsciência a gente acaba manifestando o que não quer ver manifestado na realidade. Por quê? Porque não tem conhecimento sobre isso. Então, assim, a gente vai
vendo nessa experiência de conexão ao longo dos anos, de que a realidade, toda a minha ótica, a importância da minha ótica. Quando eu acesso esse Deus interior, porque é sobre isso, né? Hoje, com a presença, eu nunca senti tão forte a presença da minha chama na quinta dimensão, né? A expressão espiritual dele, e cantando essa música para mim, né? A deusa feita por o amor. A gente é feito por o amor, na verdade todos, independente de estar numa conexão ou não, nós somos feitos para o amor. Então a gente precisa entender que nesse conceito, aqueles que vieram na encarnação de chama gêmea, eles vieram para colapsar essa realidade. A gente entender que essa grande força dos casais divinos, eles ancoram, assim como Cristo fez, que nós somos soldados crísticos, né? Ancora a energia crística na Terra, colapsando a ilusão. Então, quanto mais pessoas colapsando, parando de ver essa questão de ataque, mal, isso, aquilo, outro, e acolher. Quando eu falo acolher, não é você estar lá sendo maltratada, você sendo agredida, sendo desrespeitada, e ainda assim se manter ali. Mas é você se afastar e você saber que por trás daquela ação ali existe uma dor, né? Isso é o amor incondicional. É o não julgamento, é o não criar mais karmas. Quer dizer, o que é karma? É ligação energética. Quando a pessoa me faz mal, eu tenho raiva da pessoa e eu fico com aquela energia mesmo me afastando dela, né? Fico aquela mágoa, aquele rancor, culpa, medo e por aí vai. Então a gente precisa colapsar as nossas mazelas, os nossos encontros passados, porque elas também nos informaram sobre o que está dentro de nós, ainda que precisava ser curado e cuidado, né? Mas depois que a gente passa por essa parte, a gente já não é mais afetado pelo externo, né? Isso é um caminho que já não é mais... A gente vai criando um campo energético tão forte, tão ancorado, né, com a Terra, que a gente já não mais é levado pelo que está no externo, né? O mundo externo, eu gosto muito de enfatizar isso, o mundo externo informa o mundo interno. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende tudo na nossa vida. O emprego dos nossos sonhos, o tipo de trabalho, aonde a gente adoraria estar morando, o tipo de relacionamento que a gente gostaria de ter. Então, assim, o que eu queria falar hoje, mais do que nunca, que me veio, sonhem com esse amor divino. E quando eu falo sonho, não é só imaginar, do tipo assim, imaginar e sentir impossível. Essa conexão que a gente sonha, e cada pessoa tem uma característica do que é divino, né? Eu tive muito que me espelhar em Maria Madalena e Jesus Cristo, né? Assim, do que é o amor divino. E mesmo assim, a gente tem muito pouca referência do que foi essa conexão de chama de Jesus e Maria Madalena. Por isso que eu digo, a gente é aqueles que nós somos os propulsores dessa energia crística, do colapso da dualidade em dois corpos em um só, sendo um só em dois corpos. Isso é muito bonito a nível, sim, a gente tem essa coisa da romantização, mas é muito mais profundo do que isso. Imagine uma unidade de Deus encarnada, né? Isso é muito incrível, isso é muito bonito. Mas para a gente ter, e não é uma questão de merecimento, não é, senão você não estaria numa conexão dessa. É uma questão de preparação. O que eu noto muito é a resistência das pessoas, e principalmente das mulheres, porque afinal foram muitas eras onde a gente viveu essa ilusão de um masculino distorcido, de um masculino completamente desligado de Deus. Então a gente não tem mais como a gente se desligar de Deus, porque a gente nasceu para o amor, para a espiritualidade. A gente vê naturalmente tudo como espiritual, só que a gente foi se esquecendo. Lembra das bruxas de Salem, na época que nós fomos até queimadas na fogueira porque trazia uma percepção da realidade completamente diferente do que a maioria via, né? Quem está muito ligado no mundo material, que é a energia condensada, entendendo que espiritualidade e matéria não andam separadas.
A espiritualidade é uma coisa só em toda a existência. Então o que a gente vive aqui é espiritual, mas a gente precisa lembrar disso. Então é muito incrível quando a gente começa a perceber até os sinais, né, as sincronicidades que vão acontecendo, porque está tudo muito conectado, né? A gente não precisa se preocupar tanto em fazer algo, mas em ser. Essa que é a preocupação maior que tem que ser do público feminino. A gente precisa ser mais. Ser mais é voltar para o lar, voltar para casa, que é aqui, é dentro do coração, é a conexão espiritual, é a gente começar a acessar esse nosso lado bruxa e ver que tudo é espiritual. Eu sei que é muito difícil entender esse conceito e essa percepção de dualidade, né? Porque não existe. A nível crístico não existe yin yang, a nível da consciência de Deus não existe polaridade ou dualidade, só existe unidade. E uma complementa a outra. Uma não vive sem a outra. Uma precisa da outra. E quando eu falo isso, vamos falar de consciência una. Imagine que só existe um ser dentro de tudo que existe. Um ser em tudo que existe. Vamos botar assim uma forma de esfera, porque a gente precisa de uma referência. Vamos colocar em forma de esfera. Aí você divide essa esfera em yin e yang, masculino e feminino, né? Porque um é eletricidade e o outro é magnetismo. E os dois se tornam eletromagnéticos, e isso forma a matéria, né? Então, assim, vamos entender que nascemos para manifestar, nascemos para criar, nascemos para se reinventar. Nunca tudo fica parado o tempo todo. A vida, como a gente conhece, sempre vai estar em movimento porque nós somos cíclicos. Nós não somos lineares, nós somos cíclicos. Então, sempre a gente desce para a experiência, quando fala de fractalização, quando fala de consciência monádica, a gente desce para a experiência e chega um momento em que a gente se fractaliza para a experiência, mas seja um momento de volta. Vai chegar um momento de retorno ao lar, que é a reunificação. Então é exatamente por isso, tá? Chegamos num momento de reunificação da fonte, onde acabou a experiência de dualidade para a consciência de unidade. Então a gente precisa parar um pouco mais de ficar assistindo vídeos sobre conexões e adentrar conhecimentos, trabalhar a mente, porque assim, no campo já está sendo trabalhado, porque isso acontece junto com a sua contraparte no espiritual. Então, o campo já está sendo trabalhado, mas se a mente não acompanha, a gente fica em loop, vivendo aquilo ali. A gente fica revivendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa colocar a mente no lugar de quinta dimensão. E como é que eu faço isso? Eu faço isso focando em assuntos que me levem para a unidade. Por exemplo, se eu quero saber como é que funciona a quinta dimensão, trilogia Telos. Se eu quero saber como eu ativo a minha automaestria. Os dois livros mais incríveis, Livro de Ouro de Saint-Germain, que ele fala da presença mágica, livro Cartas de Cristo. O livro Cartas de Cristo, nossa, é incrível, a trajetória dele não deixa de ser muito parecida com a nossa. Claro, existem conceitos ali ainda limitados para a percepção de realidade que a gente está adentrando, porque é sobre isso. A gente não vai alcançar um lugar, a gente vai mudar nosso estado de consciência e nesse estado de consciência a nossa realidade muda automaticamente. É como se os mundos já estivessem aqui todos coexistindo, como se não, é assim. Os mundos já estão aqui coexistindo, né? É como se todas as tuas realidades já estão aqui agora. É sintonizar na realidade que você mais prefere, que o seu coração mais prefere. E é uma coisa importante a gente entender que no corpo físico, o centro do corpo físico é o chakra sexual. O centro do corpo emocional é o cardíaco. E o centro do corpo mental é o terceiro olho. Então esses três chakras, eles precisam estar alinhados e muito bem trabalhados. Então a gente vai passando por esse processo de cura, desconstrução, ao longo do caminho dessa jornada, para poder a gente se reunificar. E você vai percebendo que ao longo do tempo a união já não é tão importante para você. Porque você já se sente unida no astral, você já se sente unida no campo energético, né, no sentido espiritual, né?
A questão é, você está se distraindo demais com o mundo fora? Está muito no material? Olha mais para dentro, se conecta mais com a Mãe Natureza, porque esse trabalho precisa estar numa conexão muito forte com Mãe Gaia, com Mãe Natureza. Né? Porque, afinal, estamos em cima desse orbe e ela é a grande Mãe que nos acolhe e que nos protege aqui ao longo desse caminho. Tá bom? E se você quiser, pode estar fazendo o trabalho de aquaterapia, que é uma canalização que eu recebi e que eu e Cristiano, a gente está aperfeiçoando, porque a gente vai trabalhar todos esses tópicos que eu falei e muito mais, né? A gente vai falar sobre mônada, a gente vai falar sobre realidade espelhada, a gente vai falar sobre yin e yang, polaridades, né? E muito mais outros assuntos. Então, se você quiser participar com a gente, não só da imersão que vai acontecer dia 22, mas também de fazer uma terapia particular com a gente, na aquaterapia, que são 5 sessões, vem falar com a gente que a gente combina tudo, tá bom? Um grande beijo, eu espero ter contribuído. Eu vou ver se eu vou gravando um pouco mais de vídeos por aqui, falando sobre esse assunto, para tentar ajudar o coletivo de chama, que nós estamos todos interligados, todos conectados. Eu percebo muito quando eu assisto de muito poucas pessoas sobre o assunto, mas aqueles que eu assisto eu percebo o quanto estamos conectados. O que eu trato aqui, ela tá tratando lá, e a gente está muito conectado, como se fosse realmente todos de mão dada. A gente está todos de mão dada. É incrível isso, eu percebo isso no campo, como a gente está se ajudando. O que eu curo aqui, automaticamente cura em vocês também. Tá bom? Um grande beijo no coração.